esse ponto. Então bora, então vamos. É a questão hoje das pessoas lerem a palavra de Deus. Ok. Porque o que adianta você querer entender a Bíblia se você não conhece a Bíblia? Ok. Você não lê a Bíblia. Ou se você apenas lê e não praticar nesse caso, né? Então, isso daí, eu acho essa questão do praticar, ela é uma questão talvez que ela não depende de nós, né? Esse é o ponto talvez que seja o mais importante dentro daquilo que Satanás queria tirar. Porque hoje ele pode te levar para um legalismo, para um perfeccionismo sem Jesus, uma prática sem Cristo. É o que geralmente acontece. Mas quando você compreende quem é Jesus, como diz o pastor Alejandro Bullion, na sua mensagem, no seu livro chamado Conhecer Jesus é Tudo, ou seja, quando você tem um relacionamento com Jesus, as coisas práticas, a salvação, ela brota daí, né? As obras vão brotar daí. Então a gente tem que estar mais preocupado em conhecer a Cristo do que nas próprias obras, porque as obras elas vão nascer de Cristo. Lutero ele se preocupou muito com isso. Na próxima lição da próxima semana, não sei se na terceira ou na quarta, que eu já estou na quinta lição. Ok. Ela vai falar sobre essas questões aí, né, da forma como a verdade ela se perdeu e como ela vai ser recuperada. Mas o objetivo daqui de Satanás era tirar a verdade que estava em Jesus. Jesus não disse certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o objetivo dele era atacar a pessoa de Jesus e tirar a compreensão dela. Então o ponto que nós queremos dizer agora é que as pessoas não têm mais vontade de abrir a Bíblia. Então ele consegue encerrar os olhos da pessoa em trevas total. E aquilo que nós vamos ver nas próximas lições, e você mencionou ainda há pouco, né, que eu tenho a Bíblia hoje, mas daqui a pouco chegou o momento que a Bíblia já não mais existia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então hoje ele faz o seguinte: você tem a Bíblia, mas não tem como estudar a Bíblia, porque você não abre a Bíblia, você não tem vontade. É uma série de fatores que te impedem de ler a Bíblia. São comentários, são falta de vontade, enfim, são várias coisas. Então, em todos esses pontos, o objetivo é das pessoas conhecerem a luz da verdade, que é Jesus. Então, o objetivo dela é mantê-las em trevas, manter as pessoas em trevas. Você que está nos ouvindo, que não tem vontade de ler a Bíblia, ou como nós mencionamos aqui no início, né, entender as Escrituras só tem um meio, é abrir a Bíblia. Tem que abrir a Bíblia para entender. Ah, mas eu leio e não entendo. Claro, você lê uma passagem, né, lê ali, lê um capítulo, né, não vai entender nunca, porque a Bíblia ela tem uma composição de 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então ela é Bíblia porque é biblioteca. Então se você lê uma passagem aqui no Novo Testamento, você não vai entender ela porque ela muitas vezes está relacionada ao Antigo Testamento. Então você precisa ter uma leitura. Você pelo menos precisa tentar ler a Bíblia do início ao fim, para você poder então entender. Considerando que ela está numa sequência a mais lógica possível, mas não necessariamente ela está em sequência cronológica. Não há cronologia. Deus não se preocupa com a cronologia dos escritos. Existe a cronologia profética, que é uma outra coisa, que não tem nada a ver com isso aqui. Mas Deus, como diz Dr. Wilson Paroski, Deus ele trabalhou em pontos da história. Né? É uma ação vertical de Deus. Então ele escolhe aqui um ponto, depois em outro ponto. A gente vê isso no livro de Daniel. Ele estava lá no reino ele teve uma visão no reino do Nabucodonosor, depois vai ter uma outra visão já depois no neto do Nabucodonosor, já vai ter outra visão já quando já não existia mais a Babilônia. Ou seja, eram pontos da história, né? Então Deus ele não está com a questão da cronologia, mas sim do tema, do contexto, que na verdade é o que nós devemos considerar.